Para fabricar essa peça metálica aqui, uma máquina pode repetir o mesmo processo mais de 3.000 vezes, camada por camada. Cada camada mais fina do que um fio de cabelo. Mas existe um problema nesse processo que pode arruinar completamente uma peça. E o mais curioso é que a solução desse problema não está na máquina. Ela está antes mesmo da fabricação começar. Hoje eu vou te mostrar como realmente funciona a manufatura aditiva de metal, do CAD até a peça final, sem hype, só aplicação real na indústria. E para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Luan Saldanha, trabalho com manufatura aditiva e inovação industrial, conectando tecnologia com aplicação real na indústria. Aqui no canal eu analiso conceitos, casos e movimentos estratégicos da manufatura aditiva, sempre com foco em decisão técnica e competitividade, sem hype. Quando a gente fala em impressão 3D de metal, muita gente imagina algo simples. Você faz o modelo em CAD, aperta ali o botão imprimir e a peça aparece pronta. Mas na indústria o processo é muito mais complexo do que isso. Na verdade, a máquina é apenas uma parte de um fluxo muito maior de engenharia e fabricação. Entender esse fluxo é essencial para quem trabalha com engenharia, manufatura e até mesmo inovação industrial. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde explico por que manufatura aditiva é muito mais do que uma tecnologia. Só clicar no card que vai aparecer aqui no vídeo e assistir. Porque o verdadeiro valor da tecnologia não está apenas na impressora 3D. Está na forma como projetamos e preparamos a fabricação. E tudo começa com algo aparentemente simples, o design da peça. Tudo começa no nosso modelo 3D. Mas aqui existe um erro muito comum. Muita gente pega uma peça projetada para usinagem ou fundição, por exemplo, e tenta simplesmente imprimir. E quase sempre isso gera problemas. Porque a manufatura aditiva exige uma lógica diferente de projeto. Existe até um conceito específico para isso. E talvez você tenha até já ouvido falar. O nosso Design for Additive Manufacturing, ou DFAM. Esse tipo de abordagem explora algo que é único na manufatura aditiva, a liberdade geométrica. Você pode criar canais internos complexos, estruturas látices, peças otimizadas topologicamente e fazer até mesmo a integração de vários componentes em um único componente. Isso permite, por exemplo, a gente reduzir peso, melhorar o desempenho térmico, simplificar montagem e, por isso, a tecnologia é muito usada em setores como aeroespacial, energia, dispositivos médicos, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, o design precisa considerar as limitações do processo. Limitações como ângulos críticos, suportes de construção e até mesmo tensões térmicas. E é justamente aqui que começamos a chegar naquele problema que eu mencionei lá no início do vídeo. Mas, antes disso, nós precisamos entender a próxima etapa, que é preparar a fabricação. Depois que o design está pronto, o modelo entra em softwares específicos de manufatura aditiva. E aqui começa a chamada preparação do build, ou preparação da nossa plataforma de construção. E essa etapa é extremamente estratégica, porque várias decisões importantes são tomadas aqui. Uma das primeiras é a orientação da peça dentro da máquina, porque isso vai influenciar diretamente o tempo de fabricação, a qualidade superficial, a quantidade de suportes e até mesmo a distorção da peça. Depois vem a geração dos suportes de construção. Eles ajudam a sustentar partes da peça durante a fabricação e também auxiliam na dissipação de calor. Outro ponto fundamental são os parâmetros de processo. Potência do laser para tecnologias GMA que usam laser como fonte de energia, velocidade de varredura, espessura da camada. Esses parâmetros eles influenciam diretamente a microestrutura e a propriedade mecânica do material. E por fim, o software realiza o chamado slice, ou seja, ele vai dividir o modelo ali em centenas ou milhares de camadas, cada camada representando um passo de fabricação. E
Só depois de tudo isso definido, aí sim a impressora 3D ela começa a trabalhar. Um dos processos mais utilizados hoje na manufatura aditiva de metais é o chamado Laser Power Bed Fusion, ou LPBF. O funcionamento básico é o seguinte: primeiro, uma camada extremamente fina de pó metálico é espalhada sobre a plataforma de construção. Depois, um laser de alta potência percorre a superfície e funde seletivamente o material, desenhando a geometria daquela camada da peça. Quando essa camada ela termina, uma nova camada de pó é aplicada e o processo ele vai se repetindo ali camada por camada, centenas ou até mesmo milhares de vezes. E durante esse processo, diversas variáveis precisam ser cuidadosamente controladas. A gente está falando aqui de temperatura, atmosfera inerte, distribuição de energia do laser, fluxo do pó, porque estamos ali lidando com fenômenos térmicos muito intensos em uma escala muito pequena. E é exatamente aqui que aparece aquele problema que eu mencionei lá no início do vídeo. Durante o processo de fabricação, cada camada sofre um ciclo extremamente rápido de aquecimento e resfriamento. Isso gera tensões térmicas dentro da peça. E essas tensões podem causar distorções na geometria ou até provocar falhas na fabricação. E é justamente por isso que a etapa de preparação do build é tão importante. Desde a orientação da peça, a posição dos suportes, tudo isso vai ajudar a controlar esses efeitos térmicos. Ou seja, o sucesso da peça muitas vezes começa antes mesmo da gente ligar a impressora 3D. Inclusive, se você quiser se aprofundar em manufatura aditiva aplicada de verdade à indústria, eu tenho um treinamento online onde mostro como avaliar, projetar e aplicar MA de forma estratégica dentro das empresas. O link está na descrição deste vídeo. E então temos o nosso pós-processamento. Depois que a fabricação termina, a peça ainda não está pronta. Na verdade, ainda existe uma etapa importante, que é o pós-processamento. Primeiro, a peça precisa ser removida da placa de construção, depois são removidos os suportes, dependendo da aplicação também são realizados tratamentos térmicos para aliviar as tensões internas da peça, e em alguns casos também é feito o HIP, Hot Isostatic Press, para reduzir porosidades. Além disso, muitas peças passam por usinagem, acabamento superficial, jateamento ou até mesmo polimento. Por isso, muitas aplicações industriais utilizam fluxo híbrido de fabricação. A manufatura aditiva é apenas uma etapa dentro de um processo maior. E dependendo da aplicação da peça, o controle de qualidade pode ser extremamente rigoroso, especialmente quando a gente está falando ali de setores como aeroespacial, energia, óleo e gás, setor médico. E entre os métodos utilizados estão desde inspeção dimensional, análises metalográficas, ensaios mecânicos, tomografia computadorizada, entre outros processos. Essas etapas vão garantir que a peça realmente possua as propriedades necessárias para sua aplicação. Então, quando alguém diz que impressão 3D é apenas apertar o botão de imprimir, na verdade ela só está olhando para uma pequena parte do processo. Na indústria, a manufatura aditiva é um fluxo completo de engenharia e fabricação. Desde o design, a preparação do processo, a fabricação camada por camada, até o pós-processamento e a qualificação da peça. E entender esse fluxo é o que realmente permite transformar a tecnologia em aplicação real na indústria. E se você quer entender melhor os fundamentos da tecnologia, eu recomendo também esse vídeo aqui, onde explico o que é manufatura aditiva. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre manufatura aditiva sem hype, com visão prática e estratégica. A gente se vê no nosso próximo vídeo.